Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta celebração, rezaremos por todos nós que aqui nos encontramos na Igreja e Catedral, por todos aqueles que nos acompanham por meio da Rádio Educadora do Nordeste e das redes sociais. Rezaremos por todos que se encontram nos leitos dos hospitais, pelos profissionais da saúde e pelas famílias e pelos movimentos SCC, Equipe de Nossa Senhora e Amar, pelos aniversariantes Sandra Arcanjo Vasconcelos, pelos falecidos Anaísa Cecília Frota Solon, Ari Rocha de Oliveira, Bruno Queiroz Holanda de Araújo, Francisco Ayrton Pires, Gilberto Napoleão Parente Silva, João Lino Neto, José Gerardo de Nascimento Filho, José Riomar Gomes de Queiroz, Maria do Socorro Soares da Silva, Maria de Nazaré Pereira Souza, 4 meses de falecida, Marta Saboia Monte Alverne Parente Silva, Romo Ferreira de Menezes, TT Braga. Missa de abertura da campanha da Fraternidade 2021. É com muita alegria que iniciamos a celebração cantando. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, o diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo que é a nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças,
e vivamos o amor compromisso, na partilha no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Podem sentar um momentinho. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que aqui se encontram reunidos, juntos para celebrarmos a Eucaristia do primeiro domingo da Quaresma. Queremos acolher o nosso pároco, o Padre João Paulo. Queremos também acolher o nosso reitor do seminário, São João Paulo II, o Padre Denilson. Queremos acolher os seminaristas do seminário São João Paulo II, que estudam filosofia, e os seminaristas do seminário São José, os seminaristas do propedêutico. Queremos saudar todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Educadora do Nordeste, bem como todos aqueles que nos acompanham também através dos meios de comunicação social. Hoje, excepcionalmente, e doravante será assim, devido ao decreto governamental, nós não podemos nos estender além das 20 horas. Então a missa, que normalmente começava aqui na Igreja da Sé às 6h30, iniciará às 6 horas. Mas hoje nós temos algo especial. Na nossa diocese, anualmente assim ocorre, nós fazemos no primeiro domingo da Quaresma a abertura oficial da campanha da fraternidade na diocese. Caríssimos irmãos e irmãs, este ano a campanha da fraternidade é uma campanha ecumênica. É a quinta campanha da fraternidade ecumênica
e tem como tema Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Vamos ver se a gente consegue repetir esse tema? Vamos ver? Cristo é nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Isso é palavra de Deus, encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 14a. Esse é o lema. E temos um tema: fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Está aqui também no cartaz da campanha da fraternidade. Eu resolvi fazer a abertura antes da missa, para não misturar as duas coisas. Quero dizer, a princípio, que a campanha da fraternidade nasceu aqui no Nordeste do Brasil, mais particularmente na Arquidiocese de Natal. Faz muito tempo. Iniciou antes que eu nascesse. Quando eu nasci, a campanha da fraternidade já existia. A campanha da fraternidade nasceu no ano, eu nasci no ano seguinte. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho agora, mas você vai descobrir, não é? E eu confesso a vocês que, desde criança, anualmente, eu sempre fui católico, sempre frequentei a igreja. Desde criança eu tinha vontade de ser padre. Eu vou falar um pouco da minha vida nessa história para vocês, um pouquinho da minha vida também, né? Então eu ia às missas, a minha paróquia era uma paróquia missionária, dos missionários redentoristas, dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E anualmente a campanha da fraternidade sempre foi algo marcante durante a Quaresma. Se cantava não apenas o hino da campanha da fraternidade, mas se cantavam também outros cânticos que depois se perpetuaram na Quaresma. Depois houve questionamento que a campanha da fraternidade poderia desfocar a Quaresma, o tema central da Quaresma. Então se tiraram os cânticos da campanha da fraternidade e optou-se em cantar apenas o hino da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela não perturba a Quaresma, ela não tira o foco da Quaresma, porque a Quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, é um tempo de mudança de vida. E a campanha da fraternidade, ela procura um pecado social, e nos faz refletir sobre esse pecado social. Em 1980, houve a primeira campanha da fraternidade ecumênica. O que significa ecumênica? A palavra ecumenismo significa o diálogo entre os cristãos. Nós, católicos, cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas existem outras denominações cristãs que também acreditam no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Existe também o diálogo interreligioso, ou seja, aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Cristo, mas acreditam em Deus. Existem religiões monoteístas como nós, como os irmãos judeus, como os muçulmanos. São também religiões monoteístas que acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus seja
o Salvador da humanidade. Aí nós temos um leque de outras igrejas cristãs que professam esta mesma fé. Bom, então o Senhor nos chama ao diálogo. Ao diálogo. O desejo de Jesus é que todos sejam um. Ele pediu isso na sua oração sacerdotal no Getsemane. Senhor, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Do que era dividido, Ele quer que haja uma unidade. Amados irmãos, amadas irmãs, dialogar com os irmãos evangélicos, fazer ecumenismo, diálogo ecumênico, não é um pecado, não é algo contra a doutrina cristã, absolutamente. Também não é relativizar a nossa fé. Eu quero falar mais um pouco para vocês da minha vida. Eu tenho 2 irmãs e um irmão evangélicos. Vejam bem. E eu acredito que tem muita gente entre nós, na nossa igreja, que vive também essa situação. Meu pai casou com 18 anos de idade, minha mãe com 16. Eu fui o primeiro filho, meus pais tiveram 5 filhos, eu fui o primogênito. Depois meu pai separou-se de minha mãe e passou a conviver com uma outra mulher. E essa mulher era presbiteriana. Tiveram 2 filhos. Depois eles se separaram, não deu certo. E aquela mulher foi embora para a capital e levou consigo a filha. E educou a filha na sua fé presbiteriana. E ela casou com um rapaz da igreja presbiteriana, que tornou-se pastor da igreja presbiteriana. Por força do destino da providência, eu fui nomeado para uma paróquia e o pastor foi nomeado para um distrito do município onde eu era o pároco. Veja que coisa interessante. Então eu ia celebrar a missa naquela comunidade que tinha raízes evangélicas, que tinha tradição evangélica. Os fiéis deles eram mais numerosos do que os meus, né? Eu celebrava a missa com os católicos, depois eu ia para a casa do meu cunhado, o pastor, e a gente tomava café ou fazia uma refeição e depois voltava para casa. Às vezes o povo achava isso engraçado, interessante. Vejam bem, uma vez minha irmã precisou passar uns dias lá na minha casa. E eu costumo rezar antes das refeições. E quando é à noite eu rezo ângelos, eu rezo uma Ave Maria. Mas como ela estava presente, sem desprezar Nossa Senhora, absolutamente, eu disse, não, eu vou procurar uma oração que ela possa rezar comigo. Se eu for rezar uma Ave Maria, ela não vai rezar a Ave Maria comigo. Eu vou rezar uma oração que ela possa rezar comigo. Ecumenismo é isso, é a gente procurar aquilo que nos une e evitar aquilo que nos divide, aquilo que nos separa. Isso é profundamente cristão, não é? Mas um dia escapou. Eu comecei a rezar Ave Maria, cheia de graça, e de repente ela estava rezando a Ave Maria. Aí quando terminou, eu disse assim, mas você reza a Ave Maria? Ela disse, a Ave Maria é profundamente bíblica. Tudo que está na Ave Maria, que você fala na Ave Maria, está na Bíblia. Agora a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, aí já não dá para mim. Eu achei interessante essas coisas. Quando eu assumi a paróquia, a minha primeira paróquia, eu fui para o interior, no sertão, bravo, em 1993.
3. Foi uma seca terrível. Morreu muita gente de fome. A cólera estava se alastrando. Morreu muita gente de cólera. E nós, cristãos, eu e o pastor da Igreja Batista e o pastor da Igreja Presbiteriana, nós nos unimos e fizemos uma grande campanha de combate à cólera e de arrecadação de alimentos para as pessoas necessitadas. Nos tornamos amigos. Depois eu descobri que o pastor da Igreja Presbiteriana, ele gostava de estudar os padres da igreja, a patrística. Nós sabemos que o protestantismo só nasceu na Idade Média. E antes disso, nós éramos só cristãos. Então, as origens do cristianismo, o pastor, que era um teólogo, ele tinha curiosidade de conhecer as origens do cristianismo e eu tinha livros que falavam sobre o assunto. A nossa amizade tornou-se tão grande que depois membros da igreja dele vieram reclamar, dizer: não dá certo essa história, o senhor viver na casa do padre, o padre na sua casa. Tá certo, pastor. Então a gente não tem a nossa amizade mesmo sem confrontos. Eu nunca pretendi que os evangélicos se tornassem católicos, nem ele fazia questão de que os católicos se convertessem, entre aspas, ao protestantismo. Não era proselitista. E havia um diálogo com respeito. Então, nós não temos porquê, não temos razão porque evitar o ecumenismo, principalmente nos tempos de hoje. Principalmente nos tempos de hoje, onde há uma grande diversidade de religiões. Nós precisamos sim dialogar e dizer: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Eu vou ainda falar para vocês do diálogo interreligioso. Nessa mesma paróquia há ainda uma aldeia indígena. Índios que preservam a sua língua, o seu idioma próprio. Vejam bem, índios que falam português, mas que preservam a sua língua própria. Eu considero isso uma riqueza cultural. Não obstante 500 anos de convivência com a civilização branca, os nossos irmãos índios Furion, de Águas Belas, Pernambuco, eles falam a sua língua própria. E eles também têm a sua religião. Mas eles têm uma prática sincretista. Eles são devotos de Nossa Senhora. Eles são devotíssimos de Nossa Senhora. Não tem um índio crente, um índio protestante, porque os protestantes chegam lá falando mal de Nossa Senhora, eles não aceitam. São devotíssimos de Nossa Senhora. Rezam o terço os 31 dias do mês de maio, com a banda de pífaro na porta da igreja, uma festa. Cada dia uma família ornamenta o altar e só se acendem velas virgens para Nossa Senhora. Não se aceitam velas usadas para Nossa Senhora. Vejam bem, eu descobri muitos valores entre os índios. Por exemplo, entre os índios não existe crianças órfãs, porque a criança na aldeia, ela não é filha de determinada família, ela é filha da aldeia. Pelo menos até o tempo que eu lá convivi, nunca houve um homicídio entre índios. Então, eu comecei a perceber que existiam valores cristãos ali. E aqueles índios faziam questão, antes faziam questão de batizar seus filhos na igreja católica,
E anualmente eles realizam um retiro. Fecham suas casas, a aldeia toda, vão para uma reserva, num ambiente ascético, dentro da caatinga, e passam 3 meses. 3 meses. Curioso. O que acontece lá nós não podemos saber, é secreto. Eles não dizem. Mas algumas coisas nós sabemos. Por exemplo, durante esse período, naquele local, eles fazem abstinência sexual. Os homens dormem separados das mulheres. Os homens dormem em galpões, em redes, e as mulheres dormem com as crianças em outro ambiente. E quando termina o retiro, assim eu chamo retiro, eles chamam outro nome, né? Então, quando termina o retiro, a gente pergunta: como você se sente? Como você se sente? Aí eles dizem assim: que pena que terminou. 3 meses. Eu faço um retiro com os padres 1 semana, e os padres não vêem a hora do retiro terminar. E os índios passam 3 meses dentro do mato, passando fome, carregando água na cabeça, e quando termina o retiro, diz que pena que terminou. Então a gente tem que considerar certas coisas, não é assim? Então há necessidade de um diálogo ecumênico e de um diálogo interreligioso. Esse ano a campanha da fraternidade nos pede para que nós saibamos incluir as pessoas e evitar a exclusão. E aqui aparecem pontos considerados por alguns polêmicos. A campanha da fraternidade nos diz que é um pecado, e eu assim considero um pecado, o racismo. Olha, nós tivemos uma história traumática, trágica, em relação aos negros. Os negros africanos eram trazidos como escravos, escravizados. Aqui, eles eram ferrados e batizados. Eles não eram evangelizados, eles eram obrigados a serem católicos. Então o que eles faziam? Eles veneravam Olodum na imagem de São Jorge e Iemanjá na imagem de Nossa Senhora da Conceição. Criou-se esse sincretismo cultural. É coisa certa? Não estou dizendo que é coisa certa, mas é compreensível historicamente. Não é assim? E tem gente que tem preconceito racial. E se racista é pecado porque todos somos filhos e filhas de Deus. Todos fomos resgatados na dignidade de pessoas humanas, independente de raça, independente de classes sociais, independente de sexo. Existe xenofobia, preconceito. Tem gente, no nosso caso aqui, mas tem gente, nós sabemos que existe uma rivalidade entre Brasil e Argentina. Começa pelo futebol, mas às vezes vai além do futebol. E às vezes as palavras que se dizem não são palavras apropriadas. Isso é um pecado? Evidentemente que é um pecado. Ultimamente tem crescido o número de feminicídio, ou seja, de homens que matam mulheres porque se julgam superiores a elas. Mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com toda a legislação que nós temos, tem crescido o número de mulheres mortas pelos próprios maridos. Nós podemos dizer que isso é normal, que isso não é pecado, que nós não temos nada a ver com isso, que a igreja não tem nada a ver com isso. Mas é claro que tem. Nós não podemos discriminar ou aceitar essa realidade. Agora, recentemente,
tem crescido muito a homofobia, ou seja, uma aversão a pessoas que fazem uma opção de vida sexual que não condiz com o seu corpo, com o seu sexo. É assim? Nós não podemos discriminar os homossexuais ou as lésbicas por esse fato. O Senhor nos disse que nós devemos amar o pecador. Nós não precisamos aceitar o pecado e não devemos aceitar o pecado. O pecado é pecado e nós não podemos deixar de dizer que o pecado seja pecado. Assim como o racismo é pecado, a xenofobia é pecado, o feminicídio é pecado, também a homofobia é pecado. Também o sexo fora do casamento, seja ele homossexual, seja heterossexual, é pecaminoso. Não é assim? Eu devo detestar o pecado, mas eu não preciso detestar a pessoa que cometeu ou que comete o pecado. Jesus encontrou uma mulher em flagrante adultério. Trouxeram-lhe a ele. Segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada. Jesus disse: quem tiver sem pecado, jogue a primeira pedra. Cada um foi saindo, devagarinho, começando pelos mais velhos. Não ficou ninguém, só a mulher e Jesus. O pecado e a misericórdia. Jesus perguntou: ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não te condeno. Porém acrescentou: vai e não tornes a pecar. Jesus não condenou a pecadora, mas Jesus condenou o pecado que ela cometia. Amados irmãos e irmãs, vivenciar essa campanha da fraternidade não é só cantar o hino da campanha da fraternidade, não é só ler o texto base ou rejeitar o texto base. Tem gente que diz: porque o texto base foi escrito por pessoas que não são católicas. É verdade, a grande maioria da comissão que escreveu esse texto base não é católica e tem certos termos que são inconvenientes, que são duvidosos e causam dúvidas. Mas isso não é o mais importante na campanha da fraternidade. O mais importante na fraternidade é nós realizarmos o diálogo e o acolhimento entre as pessoas. Bom, eu vou terminar por aqui e declaro aberta na Diocese de Sobral a 5ª campanha ecumênica da campanha da fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós causamos polêmicas e divisões entre nós. A campanha da fraternidade nos pede diálogo com outras igrejas cristãs, mas às vezes está faltando diálogo entre nós, entre os nossos grupos, entre as nossas comunidades. Reconheçamos nossos pecados, peçamos a Deus perdão pelas vezes que discriminamos as pessoas, para celebrarmos assim dignamente os santos mistérios.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes perdão aos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes a vossa igreja ao ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo, e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da aliança convosco, e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer em suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação.
verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De me lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de sua longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
O Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre João Paulo, digníssimo pároco desta paróquia da Sé, Reverendíssimo Padre Denilson, digníssimo reitor do Seminário Filosófico São João Paulo II da nossa Diocese, estimados seminaristas aqui presentes, irmãos e irmãs, rádio ouvintes da Rádio Educadora do Nordeste, caros internautas. Nós iniciamos quarta-feira passada esse tempo de graça, esse tempo oportuno que se chama Quaresma. Nós estamos ainda vivenciando um tempo de pandemia, e quando alguém contrai o vírus ou sente sintoma do vírus, os médicos indicam que a pessoa deva fazer uma quarentena. Não é assim? Que as pessoas devam se isolar para se tratar. Quaresma e quarentena tem algo a ver, sim. Quaresma é uma quarentena espiritual. É um tempo oportuno, um tempo marcado por Deus. Quarta-feira passada, que estava presente na Santa Missa, presidida por mim, certamente se lembra, nós fizemos uma retrospectiva das outras quaresmas que ocorreram ao longo da história da salvação. A primeira quaresma foi essa citada hoje na primeira leitura, quando Deus disse a Noé que havia se arrependido de ter feito o homem e queria fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Depois nós falamos sobre a quaresma do povo hebreu, conduzido por Moisés, que não foi uma quaresma de 40 dias, mas foi uma quaresma de 40 anos, porque aquele povo precisava mudar de mentalidade, porque aquele povo estava imerso numa sociedade pagã e politeísta, e precisava mudar de vida e experimentar Deus no deserto. Depois nós falamos da quaresma de Elias, da quaresma de Moisés. Nós nos referimos à quaresma de Jesus. O Evangelho de hoje vai retomar a quaresma do Gênesis, a quaresma do dilúvio e a quaresma de Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Tudo faz para salvar o homem pecador.
Não obstante o mal que já havia se alastrado sobre o mundo, sobre a face da terra, causando tanto desgosto ao divino Pai eterno, Ele é capaz de ver que existe uma família de 8 pessoas que teme a Deus. Uma família que tem um bom coração, uma família que observa os preceitos divinos, que vive de acordo com a sua vontade. E Deus chama aquela família, mas não apenas aquela família, Ele dá oportunidade para outros que não quiseram entrar na arca. Quando Noé começa a construir a arca, esse velho está maluco, não é assim? Esse velho está maluco, casavam-se, davam-se em casamento e não ouviam as palavras de Noé. Quando cessa o dilúvio, quando as águas baixam, quando a arca é aberta, Deus faz uma aliança com Noé e diz: nunca mais eu vou exterminar o mundo com o dilúvio. E apresenta o arco-íris como sinal da sua aliança, da sua bondade, da sua misericórdia. Assim é o nosso Deus. Muitas vezes Ele tem que agir, muitas vezes Ele tem que levar o ser humano à provação, mas Ele nunca nos abandona. Ele sempre deixa o resto de Israel, e desse resto Ele faz ressurgir como a fênix das cinzas a vida nova. Nós ouvimos hoje o Evangelho de Marcos. Aliás, não só hoje, durante o ano inteiro, esse ano B, cada domingo, com exceção das solenidades e festas litúrgicas, nós vamos ouvir o Evangelho de Marcos. A liturgia assim divide em 3 anos: ano A, ano B, ano C. No ano A se proclama o Evangelho de Mateus, no ano B o Evangelho de Marcos, no ano C o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de João fica reservado para os tempos fortes, para as solenidades, para as festas. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e é o mais sucinto. No Evangelho de Marcos, por exemplo, nós não vamos encontrar nada sobre a infância de Jesus. Porque quando Marcos escreveu o seu Evangelho, quem sabe até Maria ainda fosse viva, e a sua preocupação não era falar sobre Maria, sobre José. Tem gente que criticou o texto básico porque não falava sobre Maria e não falava sobre São José. Eu digo, olha, se foi um texto escrito por pessoas não católicas, elas não tinham essa preocupação. Assim também Marcos não teve a preocupação de falar sobre a infância de Jesus. Mateus já pesquisou a sua genealogia e Lucas fez questão de pesquisar e procurar testemunhas oculares e testemunhas e pregadores e registrar tudo e falar sobre a visita de Maria a Isabel, etc. Marcos não teve essa preocupação. O Evangelho de Mateus e de Lucas, quando se refere às tentações de Jesus, detalha as tentações de Jesus e falam em 3 tentações. Marcos é mais sucinto, como acabamos de ouvir. Marcos simplesmente diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Essa palavra é muito importante. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto
é o lugar de reencontro com Deus. É o oposto do jardim que foi perdido. Jesus veio para o deserto conduzido pelo Espírito. Aquele mesmo Espírito que no princípio do mundo pairava sobre as águas. Jesus é conduzido pelo Espírito e ele faz o seu jejum, a sua quaresma de 40 dias. E aí ele é tentado pelo demônio. Ele é tentado pelo demônio. Qual é a tentação do demônio? A tentação do demônio é aquela mesma tentação que foi feita a Adão. Qual foi a tentação de Adão? Se você comer do fruto proibido, você se tornará igual a Deus. E Adão desobedeceu e caiu na tentação e viu que não se tornou igual a Deus. Pelo contrário, se sentiu nu. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas como Deus, Ele não quis usar dos seus poderes divinos em seu próprio benefício. Ele renunciou, embora sendo Deus, nos diz São Paulo, ele renunciou do seu privilégio e ele quis sentir fome, como nós sentimos fome. Não só de pão vive o homem. Ele não quis poderes, todos os reinos da terra serão teus. Afasta-te de mim, Satanás. Ele não quis se curvar diante da tentação. Ele venceu a tentação na força do Espírito. A segunda leitura veio nos dizer, São Pedro, aquela mesma teologia proclamada por São Paulo. Se por um homem, Adão, a morte entrou no mundo, por um homem, Cristo Jesus, a salvação entrou no mundo. Se Adão foi desobediente até a morte, se Adão foi desobediente, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Jesus não apenas venceu a tentação nesse momento, antes de iniciar a sua missão. Jesus venceu a tentação até o fim, quando pregado na cruz. Também ele tinha poderes de fazer baixar fogo do céu e queimar os seus malfeitores. Mas ele morreu perdoando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, a segunda leitura nos diz, olha, o dilúvio era prefiguração do batismo. Porque o batismo não é para lavar as nossas impurezas corporais. O batismo serve para nos fazer morrer e renascer na graça de Deus. Deus estabelece entre nós uma aliança. Os descendentes de Noé foram infiéis à aliança, mas Deus permaneceu fiel. E nós que fomos batizados, nós estamos sendo fiéis à aliança. Não podemos esquecer que a Quaresma é uma caminhada para a Páscoa, e o ponto mais alto da Páscoa é a Vigília Pascal, onde nós renovamos as nossas promessas batismais, onde se abençoa a água que nos lavou do pecado original, a água que nos purificou, a água que nos fez renascer. O Senhor nos chama ao deserto. O Senhor nos chama à solidão. O Senhor nos chama a olhar para dentro de nós. O que precisamos mudar? O que podemos fazer
para seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Terminando a sua quaresma, Jesus inicia a sua missão. E quais as suas primeiras palavras? O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas foi exatamente com essas palavras que nós iniciamos a nossa quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. E conversão implica diálogo, conversão implica respeito para com o diferente, e conversão implica fidelidade ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Que assim seja. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Unamos-nos em oração diante da face misericordiosa de nosso Pai e supliquemos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de misericórdia, assisti a vossa Igreja em missão pelo mundo e fazei que deseje sempre mais a vossa palavra, nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Convertei-nos de todo desejo de poder, de toda sedução das posses e do vão prazer, nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Por esta campanha da fraternidade ecumênica, fortalecei-nos com o dom do vosso Espírito de unidade, para que as igrejas sejam testemunhas da paz, nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Para que nosso povo seja obediente às leis estabelecidas pelo nosso governador, para que tenhamos cuidado uns dos outros, para que tenhamos cuidado com a vida, para que nos sintamos responsáveis uns pelos outros, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Nossos irmãos enfermos, que se recomendam às nossas orações, para que possam retornar em breve para as suas residências, curados na graça do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Escutai, Senhor, as orações do vosso povo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa
Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça e nos levam a um novo horizonte, Senhor. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos da mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a tua justiça, que nos leva a um novo horizonte, Senhor da vida, tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a tua mesa, em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a santa igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal,
desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e com todos os santos. Nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, Estando para ser entregue à morte e abraçando livremente a sua paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós lhes suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito,
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vasconcelos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos... A vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja sempre, o Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu disse que viu para ti, mas vocês vão falar, Senhor, serem salvos.
Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigado ao nosso bispo diocesano pela presença nesta abertura diocesana da campanha da fraternidade. Como também queremos agradecer a presença do Roberto, que é do pilar da caridade, em nossa diocese, responsável por esta dimensão do trabalho de evangelização pilar da caridade, também outros representantes da Pastoral de Juventude do Meio Popular, que estão presentes aqui na abertura da campanha da fraternidade, as religiosas, Filha de Santana, o povo de Deus. Nossos seminaristas, o propedêutico também no Seminário São João Paulo II, e o reitor do Seminário São João Paulo II, o Padre Denilson. Muito obrigado pela presença. Estimados paroquianos e amigos, povo de Deus, estamos lançando uma campanha de arrecadação para sanar as dívidas da nossa igreja. Como consequência do fechamento das igrejas nesse tempo de pandemia, a situação econômica da paróquia da Sé está muito difícil. A igreja se sustenta com a generosidade dos fiéis. Temos uma dívida de salários atrasados dos funcionários da paróquia. O relógio da catedral, uma peça antiga e de valor cultural, está parado e precisamos fazê-lo voltar a funcionar. O prédio onde funciona a nossa secretaria paroquial está com rachaduras e precisamos realizar uma reforma para que também tenhamos um lugar digno para melhor atender. E já dizemos que a reforma já começou, mesmo sem ter dinheiro, já mandei começar a quebrar, confiando na providência e na bondade de vocês. São muitas as necessidades e poucos os recursos. Estamos com dificuldade de pagar nossas contas atrasadas e as atuais. Continuamos com as despesas normais de cada mês, mas com entradas não suficientes para quitar nossas dívidas. Sabemos que esse tempo está sendo difícil para todos, mas partilhando do pouco que temos, Deus não nos deixará desamparados. O milagre da partilha e da providência de Deus nos surpreende. A melhor forma de ajudar a igreja é tornando-se um dizimista fiel. Nossa catedral ainda não conta com um número suficiente de dizimistas que atenda às necessidades que temos. Por isso, estamos estendendo a mão a você nesse momento. Confiamos na vossa generosidade, ao mesmo tempo em que agradecemos àqueles que já colaboraram e colaboram conosco. Você pode entregar sua contribuição na secretaria da paróquia. Durante as missas, aqui na catedral, nós temos o plantão do dízimo à minha direita, com o seu Joaquim e outros colaboradores. Lá você pode entregar sua contribuição. Quem não é dizimista também pode fazer essa experiência de se tornar dizimista. Também você pode entregar sua contribuição através das nossas contas bancárias, na Caixa Econômica, no Itaú ou via Pix. Nós temos uma chave Pix que você pode encontrar nas redes sociais da nossa paróquia. Lá tem o número das contas e também a chave Pix. Nosso muito obrigado pela generosidade, tanto que já tem nos ajudado. Deus não nos deixa faltar, com certeza. Então peço que vocês possam, depois, se tiverem curiosidade, passem na secretaria, vejam lá quais as necessidades. Nosso relógio, como eu disse, está ainda parado, estamos providenciando. Temos uma dívida para sanar com os funcionários, que para mim é o mais importante também no momento. Então temos meses atrasados ainda do ano passado. Quem trabalha precisa receber. Isso é sagrado. Muito obrigado. Antes da bênção, quero insistir, vamos vivenciar intensamente a nossa quaresma, com muita espiritualidade, praticando o jejum, vivendo a oração com profundidade,
praticando a caridade para com o próximo. Vivenciemos também a campanha da fraternidade, procurando arrancar do nosso coração todo tipo de preconceito, tendo respeito para com o diferente, mesmo que discordemos dele, rezemos uns pelos outros, sejamos irmãos uns dos outros. Esse é o apelo. Não basta cantarmos o hino da campanha da fraternidade, não basta refletirmos na via sacra, no círculo bíblico. Além disso, é necessário a conversão profunda do coração, o respeito à dignidade da pessoa humana, o dever de saber acolher e compreender o próximo, anunciar a verdade, sem resignar a fé, sem desprezar a fé, sendo fiel ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabendo compreender o diferente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos nós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para podermos com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Vinde alegres cantemos, a Deus bentos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preparo, amantíssimo Pai, dos cristãos que me amparam, este canto aceitai. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Do Ceará padroeiro, aclamado com fé, nosso povo inteiro, venha vós São José. São José, a nós nosso amor, sede